Oi, gente, boa tarde novamente. Estamos aqui para nossa aula de geografia, tá? Aqui do nosso livro do terceiro ano. Eu estava olhando aqui, relembrando aqui algumas aulas, dando uma observada, tá? E no nosso livro, né, que tá bem pertinho de terminar as unidades, né? Olha, muito assunto legal. Na nossa última aula, nós conversamos sobre o extrativismo, né? Mineral, vegetal, animal. E ficamos de conversar sobre a indústria, né? Eu falo assim, conversar, porque nossa aula é uma verdadeira conversa, né? Sobre o turismo, a indústria e o comércio, né? Então, eu vou comentar um pouco aqui sobre o turismo, inclusive, né? O turismo a gente sabe que é uma atividade de viajar com o objetivo de divertimento e enriquecimento cultural. Inclusive, nós até comentamos sobre isso, está na página 319, né? E o turismo ele não serve só para o divertimento, mas também para resolver negócios, né? Questões aí econômicas, certo? E aí, passando na página seguinte, né? Nós falamos sobre a indústria, né? Que a indústria é a atividade que transforma a matéria-prima, né? A matéria que a natureza nos fornece, em produtos industrializados. Por exemplo, uma matéria-prima fornecida pela natureza, de origem animal. Vamos ver aqui um exemplo. De origem animal, podemos citar o couro, né? Que é transformada aí em sapatos, cintos, bolsas, né? Temos aí de origem mineral, como por exemplo o petróleo, que é transformado em combustível, em plástico, em borracha, em asfalto, né? Então a indústria ela é exatamente isso aí, ela retira a matéria-prima da natureza, né? Ela transforma a matéria-prima que vem da natureza. Mas agora nós vamos falar da indústria e o impacto ambiental. Aí na página 322 do nosso livro, tá certo? Você vai ver que tem uma imagem aqui que dá tristeza, né? Você olha assim e já dá aquela angústia só de você ver. Eu não sei se você se sente assim, mas eu me sinto assim. Olha, página 322, vamos lá. A indústria e o impacto ambiental. O que seria impacto ambiental? São as consequências que não são boas, são ruins, as consequências ruins que a indústria muitas vezes traz sobre o meio ambiente. Por isso que diz o impacto ambiental, certo? O setor industrial é importante para a economia do país e para o cotidiano. O desenvolvimento da tecnologia industrial alterou consideravelmente o modo de vida dos seres humanos e das cidades. Muitas dessas alterações foram positivas, né? Foram boas e tornaram os processos mais rápidos, diminuíram distâncias, auxiliaram na cura de doenças e etc, né? Alguns avanços que teve da tecnologia, alguns avanços que teve na indústria, melhoraram muito a vida das pessoas, né? Seja dentro do Brasil ou fora. Trouxeram muitas coisas boas, mas teve pontos negativos assim que trouxe um certo mal à natureza. Vamos continuar. No entanto, entre tantos exemplos positivos da evolução industrial, há uma crescente preocupação com o grande impacto que a atividade industrial tem causado no meio ambiente. Chamamos de impacto ambiental a alteração causada ao meio ambiente por determinada ação ou atividade humana. Com o desenvolvimento da atividade industrial, a conscientização de determinadas parcelas da sociedade em relação ao impacto causado por esse setor também aumentou. Por isso, a exigência de providências na gestão de recursos do meio ambiente tem aumentado a cada dia. Então você vai ver aí essa imagem chocante do rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão em Brumadinho, em Minas Gerais, no ano passado, 2019. Um dos maiores impactos causados pela atividade industrial está relacionado à poluição, que é toda a alteração que desequilibra um ecossistema. O agente causador dessas alterações é chamado de poluente. A indústria atualmente é uma das grandes responsáveis pela emissão de poluentes.
né? Os resíduos gerados pela indústria são eliminados de 3 formas descritas a seguir. Na água, que atualmente é a opção de descarte de poluentes mais barata e, portanto, mais utilizada pelo setor industrial. Não é raro esses dejetos industriais serem lançados em recursos hídricos, utilizados como fontes de água para o abastecimento público. É muito comum a gente ver locais onde a água é retirada para o consumo humano e esses locais sendo poluídos, né, com dejetos aí vindo das indústrias. Na atmosfera, quando há resíduos industriais em estado gasoso, são eliminados pelas chaminés das fábricas. E você pode ver essa imagem aí no seu livro, né, o ar totalmente poluído. Eu já trabalhei e morei próximo de uma fábrica de indústria de castanha de caju. E tinha chaminés e não era só uma. Então, assim, quando começava a queimada das castanhas, né, para assar as castanhas, então poluía o ar. E o ambiente ao redor da fábrica, não sei como é hoje, porque já fazem uns anos que eu saí de lá. Mas, assim, aquele cheiro forte da castanha sendo assada, a gente acha até gostoso o cheirinho de castanha assada, né? Mas quando está em grande quantidade, numa indústria, e que algumas chegam até a queimar, o cheiro é muito forte e não é gostosinho como o cheirinho de castanha assada, não. É aquele cheiro mesmo de queimado, sem contar na fumaça espalhada pelo ambiente, certo? Em áreas isoladas, que normalmente são previamente escolhidas, como aterros sanitários industriais, também nós podemos ver aí essa imagem de um aterro onde é colocado o lixo. O custo do impacto ambiental causado pelas indústrias precisa ser compartilhado por toda a população que consome os produtos industriais. Atualmente, não é possível para a maioria das pessoas parar de consumir os produtos transformados pela indústria e vendidos no comércio. No entanto, ignorar os problemas ambientais causados pelo consumo desenfreado desses produtos também é um problema, né? Então, o que acontece? A gente não pode parar, né, de consumir determinados produtos. A gente precisa desses produtos que a indústria transforma e que a indústria lança no mercado, né? Isso é um assunto que a gente assim não pode parar, a gente precisa. Porém, é preciso consumir com responsabilidade e consciência. Vou dar um exemplo disso. Há um tempo atrás, eu não sei se isso ainda está em vigor, mas tinha uma empresa de carne que até passou por um escândalo aí e tal, que, como vocês sabem, nós já comentamos isso aqui em alguma outra aula, tem pessoas que desmatam florestas para fazer locais de pasto para o gado. E esse gado não é aquele gado criado para a produção de leite, mas é um gado criado para o abate, né? Para ser abatido para vender a carne. Então, há um tempo atrás, criou-se uma regra, não sei dizer se foi uma lei, mas foi uma regra, foi um pensamento de que as pessoas, conscientizar as pessoas a não consumirem carne de empresas que destruíam florestas para fazer pasto para o gado, né? Houve esse pensamento aí, tanto que algumas empresas assim de produção de carne, que vendiam carne, elas foram prejudicadas com isso aí, porque elas só pensavam no seu dinheiro, né? No encher os bolsos com a venda da carne, não se preocupavam com o desmatamento que estavam causando para criar esses animais. Outra coisa também, aquela preocupação de não consumir produtos provenientes de trabalho escravo, não consumir produtos provenientes de desmatamento, de queimadas de floresta, de caça, né? Tem lugares, por exemplo, lugares no mundo, por exemplo, né, que existe aí a caça de animais, a destruição de animais para reaproveitar, por exemplo, uma pele, um marfim, como é o caso dos elefantes. Muitos são assassinados para se aproveitar aqueles dentões, né, que eles têm assim, que aquele material é muito utilizado na indústria. Então, assim, há uma conscientização por parte de algumas pessoas nisso daí, né? Você ter um determinado produto, mas com a consciência de não comprar um produto vindo da destruição da natureza, certo? Então,
Você pode até dar uma pesquisada na internet sobre isso aí. Aí tem pesquisando, questão 1, em casa com a ajuda de um responsável, pesquise a relação entre consumismo e impacto ambiental. Qual é a relação que tem? Que a gente acabou de falar tudo, né? Qual é a relação que tem entre consumir e degradar a natureza, né? E o impacto sobre o meio ambiente. Na data combinada, compartilhe com a turma as suas descobertas sobre o assunto. Reflita sobre como a atitude de cada um pode diminuir o impacto ambiental da produção industrial. Tem aquela questão também da reciclagem, né? Antigamente, os produtos recicláveis que a gente tem hoje eram jogados na natureza. Hoje em dia já se reaproveita, né? Para não impactar tanto a natureza. Isso é muito legal também. Então, você vai fazer essa pesquisa e vai colocar no seu caderno, tá certo? Na página seguinte, nós temos atividades. Com a ajuda do professor, página 324, dê exemplos de matérias-primas de origem vegetal, animal e mineral. Questão 2. São as principais matérias-primas usadas para fabricar os produtos a seguir. Chocolate. O que é usado para fabricar o chocolate? Iogurte, pão, sapato e açúcar. Pesquisando, questão 1. Pesquise na internet ou em jornais e revistas locais o nome de alguns produtos industrializados produzidos em seu município ou estado e escreva-os a seguir. Tem as linhas aqui, tá? 1. Relembrando. Complete as frases de acordo com as informações do texto. Vocês estão ouvindo? Carro do ovo passando. Como sempre, interferindo na nossa aula. Não, o carro das frutas dessa vez. Continuando aqui. A. Indústria é a atividade que transforma, aí tem tracinho, em produtos industrializados. B. Matéria-prima é todo, aí tracinho para você completar, todo, tracinho, usado para a fabricação de produtos. C. Para funcionar, uma indústria precisa de, tracinho, e vias para levar os produtos até o consumidor. 2. Escreva a palavra correspondente a cada definição. A. Transforma a matéria-prima. Quem é que transforma a matéria-prima? B. Material usado na indústria. C. Trabalha na indústria. D. Compra os produtos da indústria. E na página seguinte, 325, no quadro a seguir, desenhe 2 produtos encontrados na sala de aula e suas respectivas matérias-primas. Observe o exemplo. Aqui nós temos a matéria-prima, que é a madeira, que produz o lápis, tá? Então, você vai aí, desenhar 2 produtos encontrados na sala de aula, né? Que é feito de alguma matéria-prima extraída da natureza, tá certo? Na próxima aula nós vamos falar sobre o comércio, tá bom? Então, aguardo vocês na próxima aula. Espero que tenha compreendido aí o assunto. Um grande abraço.